Então, olá, sejam muito bem-vindos. Sou a Vera Faria Leal, é um prazer estar aqui convosco. Então, hoje estamos a falar sobre um tema fundamental. Esta ligação do tema da prosperidade financeira. Eu espero estar a olhar para o lugar certo, à medida que não estou, mas quem estiver aqui que esteja a chegar, por favor diga-me. Eu gostaria de estar a olhar mesmo para a câmara, não tenho a certeza. Esta é uma masterclass e é um tema que nós vamos desenvolver na nossa Escola Internacional Online do Feminino Consciente e Sagrado. Então, este vai ser um tema obviamente fundamental e obviamente quando nós trabalhamos o feminino, trabalhamos o masculino e trabalhamos naturalmente a nossa vida, todas as nossas valências e enfim, tudo aquilo que nós somos. E é muito interessante porque estarmos a falar deste tema que estou a disponibilizar nesta masterclass por tempo curto, muito breve ao público em geral, porque este é um tema, como vos disse, que vamos desenvolver nas nossas Escola do Feminino Consciente. Estou a olhar para a câmara, obrigada, querida Catarina, um grande beijinho. E de facto é um tema fundamental, não é, da nossa vida, mas o Júpiter está em Sagitário, acontece uma vez de 12 em 12 anos e neste verão, há muito poucos dias, ele entrou direto com um belíssimo trígono de fogo à alunação de Leão. E portanto é realmente um tempo especialíssimo, porque Júpiter representa a ética, a nossa moral, a nossa fé, os nossos valores, a nossa expansão, o nosso dinheiro, a nossa consciência de prosperidade e, portanto, é o momento ideal, é o momento certo para nós alinharmos efetivamente aquilo que estamos a fazer e aquilo que estamos a materializar como representação da nossa identidade e da liberdade que nós fomos capazes de conquistar com a nossa realmente consciência, não é? E com as escolhas que fomos capazes de fazer, as escolhas ao serviço da alma, as escolhas conscientes, pagar o preço por termos uma vida e por termos uma vida. Beijos a todos os que estão aqui. Eu estou a ouvir os vossos corações, a senti-los no meu coração. Obrigada por estarem aqui. Então, é um momento muito importante para nós alinharmos. O Júpiter está uma vez de 12 em 12 anos e está agora, este ano, até daqui a 3 meses, sensivelmente, na constelação de Sagitário, onde ele é rei, onde ele brilha com toda a sua força, com toda a sua inspiração e com toda a sua verdade. E essa inspiração, é essa verdade e é esse fogo que nos compete expandir, que é aquilo realmente em que nós acreditamos. É natural que aconteçam rupturas com pessoas que não tenham as mesmas crenças, que não tenham a mesma fé ou que não queiram ficar ou que queiram ficar onde vocês já não querem, não é? Porque nós temos o direito de evoluir e Júpiter é esse anseio de expansão. Então, este é um tema que vamos desenvolver na Escola do Feminino Consciente e Sagrado e hoje vou falar aqui um pouco então sobre várias coisas. Há tantos equívocos e realmente é tão difícil, é um tema difícil, é um tema que tem causado muitas resistências na minha audiência, no meu público, e de facto é um tema que eu comprovo por experiência difícil, não só na minha experiência pessoal, como na experiência dos meus alunos, do meu público, porque há sempre muita resistência a esta questão do dinheiro, que está sempre tão ligada à nossa forma, às nossas crenças filosóficas, religiosas, enfim, políticas, à nossa crença, ao nosso autovalor, àquilo que acreditamos que merecemos, enfim. Há muita coisa aqui neste novelo, por isso é que ele é tão difícil de, às vezes, pegar pela ponta certa. E a ponta certa é sempre a ponta do amor. Um beijinho grande para o Brasil, Tiago Vaz também, que nos está a ver, obrigada. Essa ponta do amor. Quando as pessoas dizem, meu Deus, as pessoas têm as crenças, as máximas mais incríveis, ai, o dinheiro não dá felicidade, o dinheiro não é tudo. Meu Deus, isto é óbvio, não é? Isto é óbvio. Ou seja, quem sabe onde está a felicidade nunca precisa dizer nada disto, não faz sentido.
não é? Quem sabe e quem sente a felicidade não precisa dizer que o dinheiro não dá felicidade, porque é óbvio, é tão óbvio como respirar. Por outro lado, pode ser uma máxima frouxa para quem tem dinheiro, e para quem não tem, pode ser um conforto, não é? Olha, o dinheiro não traz felicidade. Nós temos que ir muito para além destas máximas meio ocas, que confortam uns e que iludem outros e que querem dizer nada, não é? Não, isto não quer dizer nada. Temos que ir muito mais longe do que isto e muito mais fundo do que isto. Tem sido difícil em Portugal, Portugal pisciano, que um dos seus pecados é não ter autoestima, não ter autovalor e só valorizar os seus filhos quando vão para o estrangeiro, quando têm sucesso lá fora. Mas caramba, que a nova geração mude este paradigma. Nós temos muito valor e que esse valor possa ser afirmado pelos seus filhos nesta sua casa. E este é um padrão que eu própria tenho vivido na pele muitas vezes. Beijinhos, Bianco, Primo, Scaravacci, Salila. Um beijinho enorme, meus queridos e novos amigos. Então, este paradigma tem que ser transformado. Eu já fui convidada a trabalhar em centros para os quais eu tinha que baixar o meu preço e o meu valor se quisesse pertencer ao clã, se quisesse receber o status daquele mesmo centro. Na altura as coisas começaram a não fazer-me sentido, mas é algo que de facto acontece. E nós temos que caminhar por nós próprios, nós temos que descobrir esse valor e afirmar esse valor como o processo de individuação nos convida. Enfim, pensar nas crenças com que vivemos. E devo dizer que aqui há uns anos, quando estivemos no auge do filme O Segredo, do livro O Segredo e depois do filme do Segredo, que fala da lei da atração, por sinal, o que eu penso também é que se a lei da atração fosse tão simples de pôr em prática, todas as leis espirituais são simples na teoria e não são tão fáceis na prática, mas na teoria é tudo muito simples. Ama ao próximo como a ti mesmo, o amor é a força de cura mais poderosa do mundo, quer dizer, a teoria é simples. Depois, na prática, é que nós estamos a fazer o caminho e a transformar e integrar muita coisa. Na altura, eu estava mais polarizada, eu diria assim, numa dimensão que era uma ambivalência com a questão do dinheiro, até porque nasci com crenças mais frágeis em relação ao merecimento. Nós não merecemos muito, uma parte da minha família tinha sido roubada por outra parte da família e, portanto, aquela que foi roubada ficou sempre com uma mala pata com o dinheiro, com aqueles que têm dinheiro, são maus, são aqueles que roubam, são manipuladores, são criminosos. Bom, e cada família tem as suas histórias e as suas crenças. Então foi muito difícil para mim, demorou muitas décadas para me pacificar com a dimensão do dinheiro. Aliás, eu evoluo pela casa 2 e tenho ascendente touro, o que significa duplamente que eu tenho que aprender a gerir o meu dinheiro, os meus recursos, o meu valor, a minha energia com sabedoria. E portanto eu estou condenada a aprender a gerir todos estes recursos que a vida me deu. Condenada no bom sentido da palavra. Eu diria que todos estamos, mas há pessoas que têm muito pouca terra no mapa e têm muita pouca noção do real e muita pouca dificuldade em lidar com este tempo cronológico, não é? E nós, como estamos numa era de integração do feminino e do masculino, da cabeça com o coração, do tempo cronológico com o tempo Kairos e Cronos, o tempo da imaginação e o tempo do relógio, quer dizer, nós temos que o dinheiro e o espírito, o instinto, o primeiro chakra e o chakra da coroa, o instinto e o espírito, e compreender que é tudo o mesmo arco-íris, são dimensões, digamos que são dimensões do mesmo arco-íris, não é? Imaginando que os chakras são o arco-íris, não é? De energia, são a Kundalini, não é? São a serpente, são a deusa, a serpente da vida. A vida manifesta na encarnação. Então, eu agora aparece-me aqui um boneco com um coração, por amor de Deus, não sei de quem é, acho muito engraçado, nunca me tinha visto aqui um boneco com coração, acho muito giro, mas distraiu-me aqui um bocadinho. Beijinhos a quem o enviou. Eu dizia que nessa altura eu estava polarizada numa expressão, numa vivência da espiritualidade ainda desconectada, digamos assim, da consciência de prosperidade.
Então o que aconteceu, e foi muito importante para mim, aconteceu que fui convidada para, no Centro Kiran, no Centro Português de Astrologia, no abençoadíssimo e saudoso Kiran, numa palestra com a minha querida e amada Maria Flávia de Monsaraz, abençoada seja, uma palestra onde também esteve o Nuno Michaels, um conceituado astrólogo português. A palestra aconteceu à mesma hora no Kiran, em que no Vasco da Gama, na zona da Expo, na zona do Pavilhão Atlântico, que agora tem outro nome, penso que é o Altice Arena, acontecia o segredo. Portanto, uma gigantesca, entre aspas, com milhares de pessoas, uma grande reunião, um grande encontro, um grande evento sobre o segredo. E nós falávamos na mesma altura, demos o contraponto, que era o embuste. Portanto, de um lado tínhamos os apóstolos do segredo, da lei da atração, podemos ter tudo, e do outro lado tínhamos aqueles que vinham denunciar uma fantasia equívoca também excessiva, que estava ali a ganhar terreno e que estavam a falar do embuste. Eu chamei ao meu texto, o texto que eu dei nessa palestra, Amar é Unir. Quero aqui voltar a dizer que foi num tempo em que eu estava a trabalhar a partir da minha própria espiritualidade, mas havia ainda uma certa desconexão com aquela que era uma das grandes dificuldades existenciais para mim, que era a questão da relação do meu valor com o meu trabalho, do meu valor com a vida, do meu valor com os afetos, do meu valor com a sociedade, com o mundo, o meu valor que se manifesta no valor que depois nós auferimos naturalmente, porque o mundo nos trata a nós como nós nos tratamos a nós mesmos. Então o que eu escrevi foi: o segredo por detrás das leis cósmicas, o segredo por detrás das leis cósmicas é um mistério que se nos vai revelando pelo amor divino que cada um de nós vai sendo capaz de receber, de sintonizar ou de identificar em si, num processo que inclui morte de sucessivas ilusões de pseudopoder, num processo que é a vida que denuncia dolorosas e falsas projeções de identidade. Portanto, eu aqui estava numa fase muito idealista, em que falava da via da ascensão, que nos encaminha. O que é a ascensão? É a individuação, mas hoje para mim já não é uma ascensão que nos faz subir, é qualquer coisa que nos faz descer, sobretudo no feminino. No feminino a ascensão é uma descida, meus amigos e minhas amigas. Uma descida aonde? Para o corpo. E se quiserem não há subida nem descida, porque o céu não é ali nem é aqui. É apenas uma convenção, porque a Terra não é quadrada, a Terra é redonda e está sempre a rebolar e, portanto, não há norte nem sul, não há acima nem baixo, não há direito nem esquerdo. É tudo redondo. Então, se nós temos uma esfera, onde é que está o direito e o esquerdo daquela esfera? Valha-me Deus. Pronto, então tudo isto são convenções, naturalmente, até geográficas, naturalmente, e científicas, para nós podermos orientar-nos neste planeta e neste cosmos, com certeza. Bom, então eu falava aqui dos mecanismos de sobrevivência, dos medos, das compulsões, para nos irmos entregando à vida, para nos irmos rendendo à vida da alma. Bom, e falava da renascença espiritual que acaba por vir a acontecer no século XX, onde a nossa fome e sede, o vazio da alma, se projetou no materialismo, que eu também falei um pouco en passant num dos pequenos vídeos que este fim de semana gravei, que é, de facto, vivemos numa era matriarcal, entre aspas, no sentido em que o materialismo é galopante, ou seja, que nós procuramos tornar concreto, e que é um dos grandes pecados da nossa civilização patriarcal, é tornar concreto o que é impossível de tornar concreto, porque o espírito, nós tentamos tornar concretas aqui estas deusas, não é? Eu hoje pedi a bênção de Sarasvati, a hindu Sarasvati, que é lindíssima, a deusa da sabedoria e das artes, que está aqui tocando, esta deusa lindíssima que veio da Índia. Mas, quer dizer, elas são imateriais, nós podemos tentar concretizá-las com estátuas, mas elas são imateriais, o seu amor, o seu poder é algo que nós precisamos encontrar
por um processo de rendição da cabeça ao coração dentro de nós. E é o caminho da vida. Então, esse preenchimento, esse sentimento esse sentimento de bênção, esse sentimento de felicidade, esse sentimento de que não tem que ser, é qualquer coisa que cada um de nós poderá definir, porque a definição existem tantas quantas seres humanos, não é? De felicidade, mas é porque é um grau de consciência, não é? Portanto, é impossível de ser, digamos assim, quantificado. Bom, o que eu quero dizer é que nesta sociedade que tenta concretizar tudo, a minha alma tem fome de doçura, eu vou buscar doces, a minha alma tem fome de união, eu torno-me um adicto sexual, a minha alma tem fome de espírito, eu vou para os copos, ou vou para as drogas, enfim, toda a nossa tendência aditiva se vai modernizando. Agora somos adictos da tecnologia, adictos da televisão, adictos dos social media, enfim, etc, etc, do trabalho. A gente sabe, todos nós sabemos muito bem. O que é que acontece? Esta desacralização da vida, onde os valores espirituais tradicionais de servir, dar, amar, foram realmente substituídos por ser servido, receber e ambicionar. Agora, foram precisos estes anos também para eu me pacificar com o desejo, porque nesta fase eu achava que o desejo era mau e hoje compreendo que o desejo é uma afirmação da deusa que em nós se quer fazer através da nossa alma, se quer fazer presente para que possamos cumprir o nosso propósito e o nosso destino. E agora não sei o que aconteceu à luz, mas imagino que posso continuar. E eu dizia que prestem atenção, não se enganem, porque nenhum caminho que prometa que tu podes ter tudo o que quiseres não é um caminho espiritual. Portanto, que a espiritualidade não é um spa onde ocasionalmente nos vamos refrescar para fortalecer os nossos desejos mais ou menos conscientes de poder, supremacia, ou nos vamos tentar consolar da tristeza de não ter a vida fantástica que o outro tem e que nos faz sentir tão infeliz. Bom, isto foi o que eu escrevi há uma série de anos. A alma pede-nos numa fase muito idealista da minha vida. Não quer dizer que eu também não seja isto, mas cresci, aprendi, integrei e pacifiquei-me com a dimensão material e integrei muito o arquétipo das deusas rainhas, que temos aqui a deusa Gaia e a rainha da mãe, várias rainhas, no fundo, que elas representam a soberania da mulher e a rainha representa o arquétipo das deusas rainhas, elas remetem para a integração do feminino e do masculino em nós. Portanto, a capacidade de viver de acordo com a alma e o masculino, que é o guerreiro em nós, essa força que para o exterior protege e defende o estilo de vida que a nossa alma quer. Então essa rainha tem esta integração e nós nascemos para fazer esta integração. Não se esqueçam que a integração é a evolução da consciência, está bem? Pronto, e depois falava que a alma pede rendição, doçura. Eu estou a ficar também um pouco apaixonada um bocadinho por mim, mais um bocadinho, porque agora estou a ler isto que eu não li há anos e caramba, como eu era idealista. É tão bonito é comovente este ideal. Eu ainda sou esta com outras agregações. A alma pede rendição, doçura, inclusividade, compaixão, tolerância, magnanimidade. Nada possuindo, ela é o poder verdadeiro. Sem agir, ela nada deixa por fazer no coração da vida. E que a profunda presença da alma possa habitar no nosso coração para que o amor maior possa retificar o que ainda não esteja alinhado na nossa vida com a sua luz. Uau! Bom, vamos agora à parte prática. E a parte prática é forte, está bem? Bom, estão prontos? Vamos lá. Isto ainda vai demorar mais um bocadinho. Esta era uma dimensão de prestar atenção e alertar as pessoas para os exageros mercantilistas do uso da lei da atração. Tá? Mesmo que nós pudéssemos ter tudo o que desejássemos neste mundo, isso jamais poderia ser sinónimo, sim, claro, de felicidade, mas sobretudo de cumprirmos o nosso propósito. Beijinhos, beijinhos, beijinhos à Luciana e à Zara e a todos os que me estão a ver. E
Portanto, a questão é uma questão de sabedoria pelo autoconhecimento e o autoamor. Quanto mais nos conhecemos, mais os nossos desejos ficam sábios, mais alinhados com o propósito da alma, e isso é uma dimensão de felicidade. Então, vamos falar um bocadinho, se estão de acordo, vamos falar um bocadinho sobre a psicanálise do dinheiro. Estão de acordo? Vamos embora. Esta é uma matéria que eu dei apenas em contexto muito restrito dos meus alunos presenciais, portanto é uma matéria que eu nem sequer dei todos os anos, e eu vou fazer aqui um resumo, porque nós estávamos aqui horas. É uma matéria fundamental e muito reveladora do princípio arquetípico do dinheiro. Portanto, perceber a energia arquetípica e o mito do dinheiro é muito importante para perceber como é que no século XX nós lidamos com ele. Querem que eu avance ou fica para uma outra parte? Eu não sei, se calhar vou ficar para uma outra parte, mas como eu prometi que ia falar um bocadinho sobre isto, eu vou falar um bocadinho também sobre isto, até porque há imensos equívocos. Eu tenho visto queridos amigos espirituais, que são pessoas espirituais, aliás, eu cada vez distingo menos se as pessoas são espirituais ou não são espirituais, se as pessoas são tântricas ou não são, as crianças são tântricas, os idosos de sabedoria são tântricos, os adultos que procuram conscientemente abrir o coração são tântricos. Tântrico não é só aquele que se comporta como uma criança inocente ou aquele que já despertou para a sua verdade. Eu diria, os animais são tântricos, a natureza é tântrica, valha-me Deus. O que é ser tântrico? Ver o divino em nós e no outro, sim, mas com compaixão por todas as nossas feridas que nos impedem ainda de ver essa luz maior que todos somos, tá? Com compaixão. É um tópico difícil, mas como estava a dizer, eu tenho visto tantas pessoas que ao serviço da espiritualidade se tornam altamente irresponsáveis porque a caridade aprendi ou começa dentro de casa. Então, acabam por desvalorizar o seu trabalho, não cobram nos seus serviços o valor certo e depois não conseguem, não dão dinheiro aos filhos ou dão muito pouco dinheiro aos filhos, são irresponsáveis com a família, vivem uma vida que não é digna e para mim isso não corresponde à verdade, não corresponde àquilo que nós nascemos para ser e que me parece isso exige um trabalho. Eu própria na minha vida fiz e estou a fazer e continuo a fazer exatamente esse mesmo trabalho, de alinhar a minha verdade com esse valor também lá fora, o valor que eu encontro dentro de mim com esse valor também cá fora. Há dias falava e partilhei convosco nesta lua cheia de Leão Aquário a alegria imensa de ter sido convidada para o Wall Street International Magazine, uma das grandes, maiores revistas e mais prestigiadas marcas de revistas do mundo, e hoje soube que o meu primeiro artigo em inglês do Wall Street International tinha sido dos mais lidos e eu fiquei super feliz. Porque a criança, sobretudo porque a criança interior, a criança que me habita, ela sempre quis escrever, desde que me lembro de mim, sempre amei, paixão, escrever e ler. Eu tinha 10 anos quando li Os Miseráveis, agora não vou buscar a coleção de 5 volumes dos Miseráveis de Victor Hugo, que era assim os românticos, quer dizer, era assim uma paixão. Eu devo ter estado noutra vida, devo ter vivido durante o romantismo, porque eu li aqueles autores todos, os soviéticos, os franceses, os românticos todos, e era uma paixão, uma coisa fenomenal. E portanto, essa paixão da minha criança, eu tive muitos anos sem escrever, e foi há 20 anos quando eu voltei, quando eu me despedi de uma grande instituição e aceitei construir uma vida com alma e aceitei pagar esse preço, é esse o preço que nós temos que pagar, não tem a ver com dinheiro, porque a vida com alma é que importa e a vida com alma é que traz felicidade. Reparem, não é ter dinheiro ou ter... Porque há muitas pessoas que têm muito dinheiro e de facto não têm uma vida com alma e não sentem esse preenchimento interno, não podemos dizer que são felizes. Também não podemos dizer que a felicidade é uma coisa estática, porque a vida não é estática, a vida tem ciclos de vida e tem ciclos de morte. E se nós pudermos perceber como esta deusa, não é? Esta deusa celta, esta deusa velha, de seios caídos, Quero e dona do caldeirão, não é? Deusa da morte e do renascimento. Se nós pudéssemos aceitar que esta sua faceta da morte, a ceifadora de tudo aquilo que já não nos serve, que ela também é felicidade, eu diria que nós estávamos muito perto da iluminação. Pois é,
é como Kali, não é? É como a Hindu-Kali. Então, e há pessoas que não têm dinheiro nenhum e não têm alma nenhuma e são infelicíssimos. Não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro, tem a ver com essa expressão da vida profunda da alma e de sentirmos que não estamos a cumprir. Senão, nós vamos envelhecer terrivelmente mal, vamos ficar ressentidos, amargurados, com a inveja dos outros, que o outro tem mais, a galinha do outro tem mais uma coisinha de carne, de xixa, e que inveja, que raiva, não sei o quê. É um inferno na Terra. Portanto, não queremos viver, não queremos ir por aí. Não queremos ir por aí. Ora bem, tabu. Dinheiro é tabu, é difícil, é simples e profundamente complexo. O que é que o dinheiro significa para cada um de nós? Era bom fazermos um exercício de associação livre e escrever o que é que nos vem imediatamente à cabeça sobre ele. Agora, quanto mais ele representa para uma pessoa, mais difícil será para essa pessoa lidar com ele. Por exemplo, se para uma pessoa representa vazios, carências, desejos por cumprir, manipulação, poder, muita coisa complicada, vai ser muito difícil para esta pessoa lidar com. Nós fazemos muitas coisas que têm correlações evolucionárias com os nossos antepassados. Nós vivemos em casas, eles viviam em cavernas. Nós vamos ao supermercado, eles iam caçar. Nós temos um sistema político e eles tinham uma organização social muito mais simples, mas básica e semelhante. Agora, durante milhares de anos, a cultura humana desenvolveu-se sem dinheiro. Em todos os setores, na religião, na medicina, na filosofia, nas artes. E tudo isto aconteceu na história humana em sociedades que não tinham dinheiro. As pirâmides foram construídas sem o dinheiro da Câmara Municipal dos egípcios. Pois é. Os egípcios não inventaram o dinheiro. Muitas das nossas invenções atuais têm centenas de origens. O fogo foi reinventado centenas de vezes ao longo do espaço-tempo. Das antigas sociedades, a roda, a tecelagem. São acontecimentos que têm diversas raízes. O dinheiro tem cerca de 20 origens. É como se o dinheiro é um meio extremamente potente, poderoso, transformador, e realmente ele tem cerca de 20 origens, e quando ele chega às sociedades humanas, ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele apareceu há 4.000 anos sob a forma de gado. No Neolítico, sociedades matriarcais. Eles não criavam excedentes, caçavam e comiam, e o mundo era o seu supermercado, viviam no agora, e portanto a agricultura trouxe depois, mais tarde, a invenção da agricultura trouxe o desenvolvimento da riqueza, dos excedentes, dos grãos que se amontoavam nos celeiros. E a guerra organizada também começa com a invenção do dinheiro. Eu penso que por aqui também podemos ver aqui um lado negativo, não é? A guerra organizada começa com o dinheiro, com a invenção do dinheiro. Porquê? Porque não havia, antes da invenção do dinheiro, nada que merecesse a pena fazer uma guerra organizada para conquistar. Mas, antes do conceito de riqueza, perdão, mas uma vez que, a partir do momento em que podia ser alimentada uma tribo inteira por um ano com excedentes produzidos, começava a valer a pena conquistar essa tribo, essa cultura e roubar-lhe a sua riqueza. Isto é interessante, esta ligação entre o dinheiro e guerra. O touro, nos tempos antigos, era símbolo de riqueza e prosperidade. Era um supermercado de gordura. Gordura, proteína, pele, um autêntico supermercado. A palavra capital vem de capitola, do latim, que representa gado. E a palavra fi, em inglês, F-E-E, vem de F-A-E, fae, que é a palavra norueguesa de gado. Interessante. Bom, chegamos ao reino arquetípico do simbolismo e do mito, subjacente ao dinheiro, que parece tão tangível e material, mas está cheio de dimensão arquetípica. Tudo na vida é arquetípico. É um nível além do consciente, é um nível além do superficial, é um mito profundo do dinheiro. Pronto, com as sociedades a crescer, as pessoas querem crescer cada vez mais depressa, transformam os excedentes em moedas de ouro e prata,
metais preciosos, as moedas vêm, a emergência das moedas vem dos Estados gregos, tinham todas um deus ou uma deusa ou um animal cunhados neles, na moeda, símbolo de deuses, Ártemis, como a abelha, ou Atena, com o símbolo da coruja nas moedas, lindo, não é? Tínhamos as deusas cunhadas nas moedas, belo. Agora, as moedas pesavam e as pessoas tinham que as transportar e guardar. E, portanto, os chineses cunharam uma moeda de cobre chamada cash, exatamente a palavra inglesa dinheiro. E foi daí que derivou a palavra cash, dinheiro, inglesa mesmo. Depois inventaram uma unidade de dinheiro em papel que valia 400 cash. Marco Polo trouxe este conhecimento para a Europa, as notas começam a ser impressas no Ocidente. Depois da independência dos Estados Unidos, os norte-americanos começaram a imprimir o dólar, acelerado por toda essa revolução, ideais de liberdade e democracia. Depois veio a utilização do ouro, raro, metal precioso relativamente raro, não se corrompe como o dinheiro nota, é belo, é imperecível, é brilhante e é amado por isso. Bom, e há todo um sistema financeiro que se desenvolve e nós vamos perdendo cada vez mais a ligação com a terra. Portanto, o dinheiro ao longo da sua história evolutiva esteve sempre assim, ligado à simbólica da terra, da mãe terra. Primeiro, os meios de troca dos povos eram a própria terra, sob a forma dos grãos dourados, dos cereais, símbolos da grande mãe, da deusa mãe. Portanto, o dinheiro foi a primeira representação das necessidades biológicas da vida. Os metais preciosos representam essas mesmas necessidades biológicas que também têm a ver, vêm da terra, os metais preciosos, o ouro. Agora, a questão aqui é, num século XIX, num século XX, com o sistema financeiro e comercial gradualmente dominado por psicopatas, os psicopatas da nossa economia, da nossa banca, uma consciência, uma gestão patológica, financeira, política, patológica, as sociedades humanas foram-se afastando gradual, lamentável e perigosamente da conexão com a terra, levando o dinheiro para um nível de abstração incrível sob a forma de papel moeda. Depois foi sobre a forma de mais abstração, símbolo do símbolo do símbolo. Primeiro, símbolo do real eram os grãos, reparem como é a ligação e como o ouro também tem a cor do grão. E depois vamos perdendo ao papel e depois vêm a seguir os cheques e depois vêm a seguir os cartões, que falam um bocadinho mais à frente. Portanto, nós vamos evoluindo de abstrações em abstrações em abstrações, dos símbolos do real, dos símbolos da riqueza real da vida, que são as necessidades biológicas da vida, proteínas, água, ar respirável, todas as coisas que vêm da Mãe Terra e que sustêm a vida. Enfim, depois o sistema continua, dos cheques caminhamos para os cartões, plástico feito de petróleo, o que é interessante porque o petróleo também vem da Mãe Terra, também vem do solo, e nas últimas décadas o dinheiro foi puxado para o submundo e os cartões têm vindo à superfície. O dinheiro é considerado sujo, não sabemos pelas mãos por onde andou, adotámos rapidamente os cartões e é um dado curioso que a primeira campanha publicitária de cartões de crédito nos Estados Unidos, país pioneiro do capitalismo selvagem, não selvagem no mau sentido, naturalmente, porque o selvagem tem um sentido extraordinário na natureza, dizia: nós podemos ter tudo já! Era este o slogan. E era fácil e rápido ter coisas e este consumismo feroz ajudou à degradação do uso do dinheiro como algo sujo e de desconfiar. E é curioso que os primeiros cartões que apareceram, a cor dos cartões era, a primeira cor dos primeiros cartões era, adivinhem? Dourado. Ou seja, a cor do cereal, da Mãe Terra, deusa Ceres. Mais uma vez encontramos aqui ecos de um mitos muito antigo. Estão a ver? É muito fascinante ao mesmo tempo esta psicanálise do dinheiro.
Bom, enfim, há muita coisa que eu estou aqui a passar porque não é para aqui, já estamos com o tempo muito contado. Parece que está confirmado que os cartões nos induzem a gastar 3 vezes mais do que quando usamos dinheiro. O cartão não parece real e não é real, é um símbolo do símbolo do símbolo do símbolo. Bom, tudo agora, eu não queria falar muito mais sobre isto. Dizer que o mito social está em mudança. A era do aquário pressupõe uma era de igualdade, fraternidade e solidariedade. Eu bem sei que uma era são 2000 anos e que há muito para fazer e que a nova psicologia, o novo mitos dessa sociedade também passa por uma nova forma de olharmos para os valores e para o valor dinheiro. É muito possível que essa ruptura extrema não seja dada em nosso tempo de vida. É muito possível que nós tenhamos que reavaliar aquilo que é o valor que atribuímos, por exemplo, a um salário de um jogador de futebol ou a um salário de um ator de cinema. É muito provável que nós tenhamos que reajustar muitas coisas que estão extraordinariamente desequilibradas na nossa cultura, mas há também uma coisa importante que vos queria dizer, é que se não mudar a consciência, se nós não trabalharmos a qualidade intrínseca do nosso ser, se nós não trabalharmos sobre o valor que nós temos, se nós entrarmos numa falácia, como eu ouço tantas mulheres e homens, mas sobretudo mulheres dizerem: se o universo quiser eu arranjo dinheiro para aquele curso, se o universo quiser, isto é da coisa mais horrorosa de dizer, isto é da desresponsabilização mais escandalosa, porque o universo somos nós. Eu e cada um de vocês. Portanto, parem-se de admitir, porque a providência é algo que a providência somos nós. E ela vem de nós. Se eu fiz imensas formações no estrangeiro, foi porque eu trabalhei para as pagar. Ninguém me as pagou. E foi porque eu me trabalhei para receber e muitas vezes também para virem de outra forma. Ou seja, não foi preciso pagar com dinheiro, foi-me oferecido, por exemplo, porque eu amo aprender. E a energia segue realmente as circunstâncias, pela lei da atração, elas atraem, o semelhante atrai o semelhante. Portanto, atenção quando há esta desresponsabilização, na verdade é porque não acreditamos em nós, e na verdade é porque não aceitamos pagar o preço para crescer e para evoluir. Sim, porque também não é fácil estudar, trabalhar e ter filhos ao mesmo tempo, como eu fiz, ou como milhares e milhões de pessoas fazem, mas aceitamos pagar o preço. Tá? Porque alguns levantam-se às 4, às 5, às 6, às 7, levantam-se muito mais cedo para trabalharem sobre si e para trabalharem na sua vida, no seu sonho, na sua paixão. Outros não aceitam pagar esse preço, ficam em frente à televisão ou vão só ver quer dizer, fazem coisas para gastar a vida, que é um recurso não renovável, como nós sabemos, ou seja, o tempo que passou, aliás, o tempo que queria eu dizer, e portanto eu acho que esse é um grande pecado, entre aspas, é o tempo passar e nós não termos valorizado a vida. Mas se nós não valorizamos a vida é porque nós não nos valorizamos a nós. Agora, paremos de ter inveja e de atacar as pessoas que se valorizam também. Paremos de atacar as pessoas que nós vemos que se valorizam e que aceitam pagar o preço e que têm méritos merecidos. Paremos de. Assumamos a responsabilidade pelas nossas escolhas. Sejam elas em relação ao dinheiro, sejam elas em relação às oportunidades, sejam elas em relação às relações, sejam elas em relação a qualquer estilo de vida, que seja aquilo que nós possamos abraçar pela nossa consciência. Então, qual é a história que nós queremos criar nova na nossa relação com o dinheiro, porque é sobre o dinheiro que estamos aqui a falar hoje? Qual é esse mitos novo? Tá? Qual é a nova simbólica que nós queremos fazer nascer a partir da nossa relação com o nosso próprio valor? Asseguro-vos uma coisa. Pensemos o que pensemos sobre o dinheiro, mas asseguro-vos que é muito melhor e que eu, por experiência própria, sei, é tão melhor fazer uma viagem de avião de 12 horas em primeira classe a dormir ali maravilhosamente bem deitada do que ali toda encafuada entre um e outro, 12 horas ali, ai meu Deus do céu, asseguro-vos que é muito melhor.
Asseguro-vos que é muito melhor comer comida biológica e peixe do mar, sem ser aquele peixe ranhoso das aquiculturas. Desculpem-me lá o termo. Eu, para mim, acho que é muito melhor e a comida é muito mais saborosa. Paga-se mais uma coisinha, mas é assim, é muito melhor a qualidade. Asseguro-vos que é muito melhor estar num sítio que esteja limpo, que esteja organizado, que esteja onde se dedicam ao detalhe. Eu gosto de ser servida, bem servida pelo detalhe, onde as pessoas tenham afetos e onde as pessoas tenham essa preocupação com o detalhe, com a ordem, com a beleza. E isso também se paga, claro que se paga, mas é muito melhor, por exemplo, ter uma carteira muito bem feita para mim e que dure uma vida, do que uma que está a descabelar-se e a desfiar-se por tudo e dura meia dúzia de meses. Meus queridos, eu tenho muito orgulho no trabalho que fiz e continuo a fazer, acho que isto é até ao fim, nunca acaba, em relação à minha consciência de escassez. E eu compreendo o quanto eu evoluí pelo espelho que hoje, e com toda sem falsas modéstias, porque eu sei de onde venho. E eu sei que eu não merecia nada, eu sentia que nunca merecia nada. Eu sentia uma pessoa completamente desvalida. E, portanto, eu estou a dizer que, com muita alegria, e se eu estou a dizer isto para vos inspirar, porque se eu fiz a partir de uma consciência tão frágil, então qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. E eu dizia que vejo o espelho daquilo que eu conquistei em termos de consciência e de prosperidade através das críticas que começo a ter quando falo de prosperidade e da animosidade que as pessoas têm contra mim. Muitas vezes quando eu falo disto ou quando eu digo que considero que este trabalho está desvalorizado e que esta formação ou que aquela formação, que não são só as minhas, são de amigos que eu conheço, amigos que eu estimo, estão desvalorizadas e que não é digno este preço, não é digno este valor. Então, enfim, de alguma maneira foi uma situação destas que me inspirou a estar aqui um pouco hoje convosco, a partilhar estas ideias. Portanto, a psicanálise do dinheiro, o embuste de falsos caminhos. E nós temos que evoluir no sentido de encontrarmos o nosso próprio caminho, a nossa própria bússola interna, porque eu também, no outro lado da balança, tenho que vos dizer que conheci tantos não, mas várias organizações espirituais cuja sombra gigantesca é o dinheiro, que assim, na frente da loja, não, nós somos só espírito, não há matéria. E atrás da loja, no armazém, o que lá vai de extorsão aos membros, de manipulação, enfim, nós estamos num tempo que também denuncia estas divisões. E estamos num tempo que nos convida extraordinariamente a descobrir e a expressar, sem pudor, destemidamente, sem pedir licença a ninguém, a expressar o nível de expansão, o nível de riqueza como expressão de consciência da vida, o nível de bênção e o nível de felicidade que nós queremos viver. Então eu vou terminar exatamente com esse mantra. Eu não peço licença a ninguém para ser despoderadamente feliz, despoderadamente bem-sucedida e despoderadamente rica em termos dessa consciência de prosperidade. Para mim, riqueza é tudo. É ser amada, é ter oportunidades incríveis de ser criativa, de me expressar, de receber e de dar e de partilhar com a vida a pessoa que eu sou e o ser que eu sou. É esse o meu mantra, é esse que vos deixo aqui. Queridos, estamos num momento para ser usados. São os efeitos ainda da lua de Leão. Portanto, é isto que vos deixo. Ousadia. Não vamos pedir licença a ninguém. O outro quer ficar lá no buraco, fica. O outro quer ficar num sítio onde já não cabe. Paciência. Eu aceito e deixo-te ir. Eu